A importância do diálogo. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Importância do diálogo. Que diálogo? Por que isso? Fique até o final deste vídeo e você vai ficar sabendo como é importante a gente dialogar. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário, dê aquela apertadinha no sininho e você já sabe, né? O seu like. É muito importante que você deixe o seu like e continue conosco até o final deste vídeo. Amém? Vamos agora para a infalível Palavra de Deus. Hoje, capítulo 22 de Josué. Josué, capítulo 22, a partir do versículo 10. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Aleluia. Meus irmãos, continuem ligadinhos, fiquem conosco até o final, porque vai ser muito boa esta mensagem. Vocês ouviram atentamente o que aconteceu. Quando Moisés entregou o cajado, o comando do povo para Josué, Josué recebeu e Moisés disse, olha, inclusive foi o próprio Moisés que distribuiu as terras aquém do Jordão. Ficaram lá a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Depois, além do rio, ficaram as 9 tribos e meia. E foi feito um acordo, inclusive o próprio Moisés. Vocês querem ficar aqui, mas é o seguinte, quando o povo atravessar o Jordão, vocês vão ter que ajudar eles. Os homens de guerra da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Manassés, vocês vão ter que passar com eles e vocês vão ter que lutar, vão ser 31 guerras, e vocês vão ter que estar presentes, aí quando terminar a guerra, vocês vão voltar, trazendo os despojos, tudo, vocês não vão trabalhar em vão, não. Ficou tudo certo. Então, Josué recebeu o comando, passou o Rio Jordão com o povo de Israel, venceram 31 batalhas. Josué distribuiu o que era de direito para os soldados da tribo de Gade, de Ruben, da meia tribo de Manassés, e eles voltaram para suas famílias satisfeitos, mais ou menos 5 anos depois. E o que aconteceu? Certamente eles se reuniram lá, olha, nós estamos aqui, do lado daqui do rio, o pessoal está do lado de lá, e daqui a mais uns 50 anos ninguém vai lembrar de nós. E eles, ó, veja bem, a boa intenção. Nem sempre uma boa intenção é bem compreendida, nem sempre. Então, nesse caso aí foi uma boa intenção. Aliás, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Então, não basta ter boa intenção. A gente tem que ter muito cuidado. Então, com boas intenções, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés eles construíram um lindo altar. Com a boa intenção de dizer, olha, nós também fazemos parte das 12 tribos de Israel. Boa intenção. A intenção foi boa. Só que as demais tribos não entenderam assim.
Eles entenderam que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, eles queriam, na verdade, viver separados. Foi isso que as 9 tribos e meia entenderam aquela situação. Tá bem? Então fique conosco que nós temos aqui 3 tópicos para desenvolver este assunto importante. Vamos agora, pastora, para o primeiro tópico. O altar do testemunho. Texto bíblico. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Pois é, já dei até um spoiler deste altar. Foi construindo um lindo altar com uma boa intenção. Vejam bem, com uma boa intenção. Mas houve o quê? Um mal entendido. Um mal entendido. O restante das tribos, as 9 tribos e meia, então se reuniram e Finéias, que era o filho de Eleazar. Eleazar era o sacerdote, era o sumo sacerdote. E Finéias era filho do sumo sacerdote. Então ele foi comandando uma comitiva com os representantes das 9 tribos e meia e foram lá dialogar. Vejam bem a importância do diálogo. Foram lá dialogar com os líderes da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da meia tribo de Manassés, para eles se defenderem. O que realmente, qual era a intenção deles? Foi então que os da tribo de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, disseram: não, olha, a nossa intenção, vocês estão entendendo mal. É que nós pensamos, estamos do lado daqui, do rio. Daqui a mais uns anos, ninguém vai se lembrar de nós. Vão nos esquecer. Então nós construímos este altar. Porque, para quem não sabe da história, só poderia haver um altar por orientação de Deus, que era lá em Siló, que era onde ficava o tabernáculo, onde estava a arca. Era lá. Era lá que os filhos de Levi recebiam os sacrifícios. E a defesa da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da meia tribo de Manassés, a defesa deles é que aquele altar não era para receber sacrifícios, mas era apenas um memorial. Era um memorial. E que, na verdade, os sacrifícios só poderiam ser recebidos pelo povo lá em Siló. Então, com esta justificativa, houve paz entre eles. Uma guerra que já estava na iminência de acontecer foi lançada por terra, né? Foi desfeito aquele propósito. Por quê? Porque houve um diálogo. Eles conversaram. Há um provérbio que diz que é conversando que os homens se entendam. Eles se entenderam. A defesa foi aceita, a defesa da tribo de Manassés, de Gade e de Ruben. Eles compreenderam, fizeram paz e a vida continuou. Então, meus irmãos, a importância do diálogo. Se não tivesse havido aquele diálogo, com certeza teria havido uma guerra civil e teria sido muito mal para o povo de Deus. Amém? Entenderam? Vamos para o próximo tópico. Suspeita de apostasia. Suspeita de apostasia. Texto bíblico. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló
para saírem contra eles em exército. Aleluia. Então, meus irmãos, continuando. Este tópico aqui, na verdade, é uma sequência do tópico anterior. Os demais das tribos de Israel, as 9 tribos e meia, então pensaram. Esse povo que ficou aquém do Jordão está querendo cometer o pecado de apostasia. Então, nós já sofremos por causa disso. Já sofremos. E agora eles querem cometer o mesmo pecado. Temos que tomar uma providência. Meus irmãos, é assim que acontece. Quando você faz alguma coisa, principalmente no meio de um povo grande, mais de 3 milhões de pessoas, ninguém pensa da mesma forma, da mesma maneira, então quem está na liderança tem que ser prudente. E foi o que aconteceu. Por pouco não houve uma guerra civil. Mas, felizmente, eles se encontraram e toda a dúvida que foi levantada foi dissipada, aquela dúvida. E eu tenho certeza que o nome de Deus foi glorificado, porque eles se entenderam. Se entenderam. E isto serve de lição para nós hoje. Povo de Deus, é bem verdade que hoje, no Brasil, as igrejas grandes, hoje, até porque quando cresce muito o povo, você perde o controle. Então, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem muitas outras ramificações, Igreja Batista, também muitas ramificações. Por quê? Por causa do crescimento. É errado isso? Não. É errado dividir o povo com segundas intenções. Mas quando você sente de Deus, um chamado de Deus para abrir um trabalho, não tem nada errado. Errado é você pregar um falso evangelho, você pregar falsas doutrinas, isto é errado. Mas você chegar com o seu pastor, estou sentindo de Deus ir para tal lugar abrir um trabalho, vá. É Deus que está te mandando? Vá. Eu fui daqui para Monte Alegre e abri um trabalho lá. E abrimos um trabalho e até hoje está lá. Foram 13 anos trabalhando para Deus. Cheguei lá, não tirei crente da igreja de ninguém, muito pelo contrário. Muitos chegaram lá, pastor, e tá. Olha, meu irmãozinho, o meu ministério aqui é ganhar almas para Jesus. Aquelas que Jesus já salvou, continue lá na sua igreja. Eu vim para cá ganhar aquelas almas para Jesus que ninguém ainda conseguiu ganhar. Foi isso que Deus me mandou fazer. Esse tipo de trabalho não tem erro, não, porque é ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O erro é você pregar divisão, aí é outra coisa. Mas você abrir um trabalho para ganhar almas para Jesus, você está cumprindo o mandamento do Senhor. Amém? Vamos concluir, pastor. O confronto necessário. O confronto necessário. Vamos lá. E enviar os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias e filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Muito bem. Então, segundo aqui o texto, Josué tomou a providência. A situação estava muito grave.
O clima não era bom. E o que aconteceu? Aconteceu que houve um confronto. Houve briga, pastor? Não, não houve briga. Mas Finéias, que era filho de Eleazar, juntamente com os representantes das 9 tribos e meia, eles foram até Gileade, exatamente, não para lutar fisicamente, mas para confrontar com as ideias dos que faziam parte da tribo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Então, amigos, houve um confronto de ideias. Isso é natural. No meio de homens civilizados, você não é obrigado a aceitar determinadas decisões, determinadas posições. Não, você pode confrontar, claro, com educação, com respeito. Você pode usar como a gente usa muito hoje, como é o termo, meu Deus, que me falhou aqui agora, tem que usar a mordomia cristã, saber conversar, saber agir, tá? Ser um diplomata, que está aqui a palavra, usar a diplomacia, neste caso. Quando alguém está errado, você não pode chegar lá e assim, duramente, olha, eu estou errado. Não, amigo, com todo respeito, eu ouvi o que você falou, mas eu tenho a minha opinião, respeito a sua, mas eu também tenho a minha. E eu gostaria de dar a minha opinião. E aí a pessoa dá a opinião. E aí aquela pessoa que achava que estava certa, que estava convicto de que a opinião dela tinha que prevalecer, principalmente quando você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Aí o Espírito Santo entra em ação. Foi isso que aconteceu lá. Houve um confronto de ideias ali, de pensamentos. Pela lógica, ia haver briga. Mas os da tribo de Gade, de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles fizeram a sua defesa. E a defesa deles convenceu. Eles demonstraram que a intenção deles era boa, porque eles só queriam, na verdade, ter aquele altar como um memorial. E que a intenção deles não era queimar o incenso, não era receber as ofertas queimadas, receber os sacrifícios, não era essa a intenção deles. E aí os Finéias, que estava ali representando o próprio Josué, disse, não, então está entendido, nós compreendemos, vamos nos unir, vamos para frente, que ainda temos muitas terras para conquistar, muitas cidades para tomar posse. E foi isso que realmente aconteceu. Trazendo para os dias de hoje. Há momentos, quando você vê alguém cometendo um erro, peça para Deus lhe dar sabedoria, para dizer, meu irmãozinho, não é por aí. Quero lhe dar uma orientação. Você recebe? Então, a orientação é essa aqui, ó, vá por este caminho aqui. Então, tem que pedir para Deus sabedoria, para a gente usar a diplomacia e saber confrontar alguém sem humilhar a pessoa, sem denegrir a imagem da pessoa. Isto chama-se diplomacia. Amém? Então, se a você... importância do diálogo, né? Exatamente, diálogo. Né? Tem diálogo, é uma conversa entre pelo menos 2 pessoas. Daí o prefixo de, mas uma boa conversa, uma conversa colocando Deus no começo, no meio e no fim, vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos? E tudo isso aconteceu no meio do povo de Deus para servir de exemplo para nós hoje. Para nós hoje. Problemas, onde tem ser humano, tem problemas porque nós não somos iguais. Nós pensamos diferentes, nós somos diferentes.
E é por isso que a gente tem que respeitar. Um tem que ter respeito pela opinião do outro. Agora, se você é um líder, não seja um ditador. Não. Convença a pessoa com um bom exemplo. Se você é um líder que dá bom exemplo, na hora que você falar alguma coisa, alguém vai dar crédito àquilo que você fala. Por quê? Porque você tem um bom exemplo. E a autoridade não está no grito. A autoridade está no seu bom exemplo. Por que que Jesus foi respeitado quando ele esteve aqui? Porque ele sempre deu um bom exemplo e ele falava com autoridade. Ele não falava gritando, não. Jesus não falava gritando. Jesus falava como quem tem autoridade. Porque de tudo que ele pregava a verdade, e a verdade convence. A verdade convence, porque Jesus, ele é a própria verdade. Amém? Agora quero orar. Quero orar por você que está conosco até agora, e Deus vai lhe abençoar porque você está ouvindo, está aprendendo com Deus como é que a gente procede em momentos de dificuldades. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar por esta palavra que veio do céu para nos ensinar. Pai, te apresento todas as pessoas, principalmente aqueles que já fazem parte do teu povo na terra e aqueles que ainda não fazem parte. Pai, eu te apresento todos, os que já fazem parte do teu povo na terra e daqueles que estão ouvindo a tua palavra e que estão pensando assim, eu quero fazer parte deste povo. Lá tem problemas? Tem. Mas só que quando surgem os problemas, a gente conversa, a gente dialoga e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu oro por todas as pessoas, aquelas que já estão com seus nomes registrados no livro da vida, que o Senhor ajude todas elas a perseverar. Agora, Paizinho, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador, eu entrego todas elas em Tuas mãos e te peço, perdoa todas. Que todas estas pessoas tenham seus nomes registrados no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da Tua vinda, assim seja. Amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. No nosso próximo vídeo estaremos juntos, se Deus quiser. Compartilhe com os irmãos, com os amigos este vídeo. Vai ser uma bênção. Ao Rei Eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!